Pessoal, então vamos começar a nossa palestra aqui na CEPAT Web a respeito da higiene ocupacional. Ok. Então vamos lá, nós vamos começar a falar da higiene ocupacional aqui para a CEPAT Web. Eu vou dar uma introdução e falar alguns pontos a respeito para o pessoal entender, né, o que é higiene ocupacional. Muito profissional não tem o conceito claro do que realmente representa a higiene ocupacional, e na CEMIG nós estamos desenvolvendo vários trabalhos nessa linha de higiene. Então, eu vou falar aqui a respeito, mostrando os principais pontos, né, como eu falei, e onde que a questão da higiene ocupacional está inserida em nossa legislação, né? Então, o que acontece? Se a gente pegar a própria Constituição Federal, lá na Constituição, além de vários artigos, né, vários requisitos que são tratados lá no capítulo 2 dos direitos sociais, lá fala assim, no seu artigo 7, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Aí tem vários. E lá no item 22 fala assim, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, na própria Constituição, fala que as pessoas que trabalham, elas têm direito a normas para preservar a sua saúde, né? E que tratam de higiene e segurança. Então, saúde, segurança, e vem mais um item que fala de higiene. Então, ele é muito... fala muito de saúde e segurança e esquece um pouco da questão da higiene. E aí está tratando da questão da higiene ocupacional. É isso que é o carro-chefe, né, dessa palestra que nós vamos tratar. Então, assim, começando onde se inicia tudo, né, na Constituição Federal já fala que é um direito nosso essa redução desses riscos que no trabalho pode afetar, né, os trabalhadores em relação à sua saúde, higiene e segurança. Quando a gente vai descendo mais um pouco em termos de norma, né, lá na CLT, quando foi criado também, hoje não está assim mais, mas lá na CLT, quando foi publicado em 1943, lá também tinha um capítulo 5 que falava de higiene e segurança do trabalho. Hoje mudou um pouco, mas só para mostrar que sempre, desde 1943, né, quando foi criada a CLT, já tinha essa abordagem falando de higiene, separando a questão de higiene com saúde e segurança do trabalho. Então, assim, eu quero mostrar no começo mais um ponto que poderia, que já era chamada a atenção, né? As pessoas, muitos, né, ainda não atinaram o que quer dizer essa questão, quando eu queria, lá nas nossas normas, falar de higiene. Então, é aí que eu vou debatendo aqui. Então, nós fomos Constituição Federal e CLT. Quando a gente pega uma definição, e aí nós temos a Associação Brasileira de Higiene Ocupacional. Ela é a principal associação de higiene ocupacional aqui no Brasil, e então, existem várias definições, né? Mas todos vão nessa mesma linha. Então, lá na BHO, o que ele fala de higiene? Higiene ocupacional é a ciência e a arte dedicada ao estudo e ao gerenciamento das exposições ocupacionais aos agentes. Então, assim, gerenciamento das exposições ocupacionais, ou seja, você está exposto na sua ocupação, no seu trabalho ali. E ela trata de que tipo de exposição? Aos agentes físicos, químicos e biológicos. Então, assim, quando você está trabalhando, a sua exposição ela tem que ser gerenciada, e a higiene ocupacional, pela definição da Associação Brasileira de Higiene Ocupacional, fala que essa exposição dos agentes físicos, químicos e biológicos. Então, depois nós vamos ver
que são esses agentes físicos, químicos e biológicos presentes no ambiente de trabalho. Aí fala assim, como é que você faz esse gerenciamento? Por meio de ações de antecipação, quer dizer, você conseguir já tratar isso lá no projeto do estabelecimento que você trabalha, né? No reconhecimento do risco. Então, assim, o risco ele tem que ser reconhecido. Se ele for um risco quantitativo, ele tem que ser avaliado, e se for qualitativo também. Mas o quantitativo você consegue medir, que é o caso do ruído, por exemplo. Você consegue medir a questão do decibéis lá. E o controle, que aí é a parte que mais nobre, que é depois você reconheceu, avaliou. E aí você vai tentar, se aquilo realmente representa algum risco, você vai tentar controlar. Então, para você gerenciar esses riscos físicos, químicos e biológicos, as etapas são antecipação, reconhecimento, avaliação e controle das condições locais de trabalho, visando o quê? A preservação da saúde e bem-estar dos trabalhadores, considerando ainda o meio ambiente e a comunidade. Então, na verdade, a higiene ocupacional, a definição da BHO, dando um resumo, é que você trata desses agentes para que as pessoas que estão trabalhando ali não adoeçam. Então, um exemplo claro é o ruído, né, que é o mais presente em vários ambientes. Então, que a gente consiga controlar aquela exposição ao ruído, propor medidas de controle para que os trabalhadores não adoeçam. Então, a higiene ocupacional é muito voltada para que as pessoas não adoeçam. Tem, então, a questão da segurança que fala mais tarde, que a pessoa não acidenta, propriamente dito ali, né? E aqui ele trata para você controlar os riscos ambientais, chamados de riscos ambientais, para que as pessoas não adoeçam, ou seja, visando o bem-estar dos trabalhadores. Então, pela BHO, no Brasil, é tratado a higiene ocupacional através do gerenciamento dos agentes físicos, químicos e biológicos. Porque, quando se trata de riscos, existem outros, que é a questão da ergonomia, né? E também outros riscos, que é o risco de acidente mesmo, de choque elétrico, queda em altura e tal. Então, só que a higiene ela foca muito nesses três. Também, se você pegar outras definições, ele vai trazer a questão da ergonomia para dentro da higiene também, mas assim, o tratamento é para as pessoas não adoecerem. Então, quando você pega a higiene ocupacional, ela tem um link, uma relação com outros ramos profissionais, com a própria segurança do trabalho, né? Que a gente viu desde o começo lá, que fala em segurança, saúde e higiene. Então, ela na verdade, é uma parte da saúde e segurança do trabalho também, né? Então, tem relação com a engenharia, a própria engenharia de segurança do trabalho, e outras engenharias, né? O direito, a própria ergonomia, que ela também é estudada para que as pessoas não adoeçam, então, adoeçam, né, exposto a um risco ergonômico. Então, eu vou falar disso também. E psicologia, medicina do trabalho, toxicologia, e também a questão do próprio meio ambiente. Então, se as pessoas estão sendo tratadas, os riscos estão sendo controlados no ambiente de trabalho, o próprio meio ambiente ele também vai ser impactado de forma positiva. Porque se o ambiente dentro do trabalho, ali, no estabelecimento, ele está controlado, os riscos ali estão controlados, então, consequentemente, o meio ambiente ele não vai ser impactado, ou vai ser impactado o mínimo possível, né? Então, assim, a higiene ocupacional tem essa correlação com vários outros ramos da engenharia, da medicina, né? Como eu mostrei, do direito. Então, assim, eu querendo contar um pouco da história do conceito até a gente chegar na atualidade. Então, assim, essa questão da higiene, como eu falei, ela é voltada para as pessoas não adoecerem. Então, assim, desde o começo lá, então, assim, nós falamos do século IV a.C., onde quem trabalhava era escravo, né? Então, assim,
Hipócrates, que era médico, ele já começa a reconhece e descreve venenamento por chumbo. Então, a primeira observação de uma doença profissional. Então, o que ele identificou? A cólica provocada pelo chumbo no trabalho de extração de metais. Então, assim, os metalúrgicos mineiros que trabalhavam com chumbo, ele já começou a ver que as pessoas ali, elas adoeciam por causa disso. Então, essa cólica que ele relata lá, isso no século IV a.C. Então, assim, uma das primeiras evidências que tem que alguns riscos, né? E nesse caso, risco químico. Então, um agente químico que estava lá, que é o chumbo, ele causou doença, era uma fonte, né, de causar doença aos trabalhadores. Então, assim, aí dá para você já começar a ver a questão da correlação da higiene ocupacional. É voltado, então, para as pessoas não adoecerem no trabalho. Então, assim, tem vários pontos aí durante a história que vai mostrando as pessoas que começaram a identificar a doença nos trabalhadores, né? Então, esse Ulrich escreveu sobre a doença do ouriço provocada pela ação tóxica monóxido de carbono, mercúrio e ácido nítrico. Então, alguns agentes químicos, né, que foram relatados que as pessoas trabalhando com isso, então estabeleceu aquele nexo causal entre a exposição e a doença. Então, assim, há muito tempo, né, tá, eu estava em 1473, que eu já dei um salto na história, né, que já estavam sendo identificados agentes, né, as exposições, as atividades, e mostrando o risco que isso representa e o que estava causando na saúde, né, dos trabalhadores. Você vê como é que as coisas evoluíram hoje, pelo menos dentro das empresas, né? A grande parte aí isso aí já começa a ser gerenciado. Mais um, em 1556, esse Jorge Agrícola falando asma dos mineiros, descreve mineração, fusão e refino de metais, com a doença e acidente decorrente de meio de prevenção, incluindo necessidade de ventilação. Então, assim, começa a identificar que os locais, por exemplo, necessitam de ventilação. Então, as pessoas trabalhando em mineração, né, expostas a refino de metal e vários outros agentes ali, é mais um ponto de adoecimento. E aí, esse Bernardino Ramazzini, na Itália, ele escreveu um livro, traduzindo para o português, aí, que chama As Doenças dos Trabalhadores. Então, ele descreveu mais de 50 ocupações e começou a verificar as pessoas doentes que ele tratava com o que elas faziam. Então, ele estabeleceu essa correlação. Ó, se você está doente por isso, é devido à sua atividade. Então, em vez de ficar tratando só a pessoa ali sem estudar, né, o que realmente a pessoa faz, então ele estabeleceu uma pergunta básica que é famosa aí no mundo, né, da higiene ocupacional, na verdade ele era médico, né? Ele fala assim, qual que é a sua ocupação? Então, se a pessoa chega lá com algum tipo de doença, a primeira coisa que ele fazia é ver sobre o que você faz, porque não adianta você tratar só a pessoa ali, ela continua exposta no ambiente de trabalho, então ela vai continuar adoecendo, que pode agravar. E aí ele escreveu um livro, que inclusive hoje ele está disponível aí na internet, só procurar no Google, que chama As Doenças dos Trabalhadores, do Bernardino Ramazzini. Então ele pega lá um monte de atividades, igual está falando aí no slide, pedreiro, escriba. Ele descreve lá, por exemplo, o pessoal que escrevia, né? Os escribas, que eles tinham problema de lerna, lesão por esforço repetitivo, de tanto que ficava escrevendo. Então, o braço ele vai começar a ter problema, que é o caso, se trazendo para a atualidade, caso de digitação, por exemplo. E desde essa época ele fala lá, ó, você trabalha, o escrito, você tinha que ter tempos para recuperação, do mesmo jeito que acontece hoje, né? Você tem que ter as pausas e tal. Então, ele é considerado aí o pai da medicina do trabalho,
realmente começou com essa questão da higiene de uma forma mais moderna, né, de estabelecer, como eu falei, a questão do nexo causal. Então, assim, na hora que você vê falando a respeito disso, você pensa assim, mas isso é coisa do passado, hoje não existe mais. E aí, isso é uma reportagem do Estado de Minas, né, mostrando a questão da silicose. A silicose é uma doença que respirar poeira de sílica, né, chamada de sílica livre cristalizada, que é a que vai causar problema no pulmão. E aí essa reportagem não, relata lá, né, que as pessoas em Nova Lima, os mineradores antigos aí, né, eles foram acometidos por essa doença. Então, de respirar poeira de sílica livre cristalizada e ficar no estado que é chamado pulmão de pedra, né? A pessoa não consegue respirar mais sozinha, então ela fica no estado, igual está na foto aí, até o pulmão é todo comprometido, até ela, né, vir a falecer. Então, assim, praticamente irreversível, né, se a pessoa for cometida com essa doença. Então, são dezenas de trabalhadores, na época da questão da mineração, que lá em Nova Lima, né, que é aqui perto de Belo Horizonte, que foram acometidos com essa doença. Então, o que eu contei um pouco da história e trazendo um pouco para o presente. O que a higiene ocupacional visa? Então, visa, nesse caso, por exemplo, que é um risco químico, a questão da poeira de sílica, então, fazer uma avaliação, ver se realmente é aquilo, fazer uma avaliação quantitativa e, como eu falei também, o nobre, né, é propor medida de controle. Então, o que daria para fazer para essas pessoas não adoecerem lá, expostas no ambiente de trabalho? Tem vários tipos de proteção, tem ventilação, tem proteção respiratória, umidificação, estou falando desse caso específico. Então, assim, várias medidas, inclusive que hoje já são tomadas, né? Mas eu trouxe uma notícia real, então não é uma coisa de longe, lá do século passado, é um fato daqui, né, inclusive perto de Belo Horizonte, que realmente acontece, mas se tem vários outros, é o caso do amianto, por exemplo, que é um problema também, que causa basicamente o mesmo tipo de problema aí, né? São outros tipos de doenças, mas são doenças pulmonares e por aí vai. Então, tem muito desse tipo aqui, tem muita relato na notícia, confirmações de os trabalhadores doentes, né, por exposição aos riscos físico, químico e biológico. Nesse caso, daí é um risco químico, né, como eu já tinha falado, mas só para ilustrar o que seria então a higiene ocupacional, que eu comecei a falar lá atrás, né, que é fazer a questão da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle desses riscos para as pessoas não adoecerem, ou seja, para não chegar a ficar num estado, né, de adoecer, né, e principalmente doenças que serão irreversíveis. Então, assim, outro caso também que é muito interessante, estudado na questão da higiene ocupacional, que esse caso da doença de Minamata. Então, assim, é uma cidade do Japão, né? Na internet também tem muita coisa a respeito disso. Então, lá teve um problema de jogar mercúrio no rio, lá, né? Sem tratamento nenhum. E aí as pessoas, os peixes ficaram contaminados e as pessoas começaram a comer esse peixe, né? E aí as pessoas começaram a ter problema com intoxicação com mercúrio. Então, o mercúrio, né, ataca o sistema nervoso central e tal. Então, assim, ele causou muita sequela nas pessoas que foram contaminadas, né? E até hoje tem esse relato, né, de que a pessoa o mercúrio continua causando problemas. E aí tem até a Convenção de Minamata para erradicar o mercúrio de qualquer processo, que o Brasil, inclusive, ratificou.
E tem vários produtos hoje, por exemplo, que nem usam mercúrio mais, caso do termômetro, por exemplo, porque o mercúrio ele é muito perigoso. Então, esse caso foi interessante também porque eles viram que as pessoas começaram a ter tremedeira, né? Porque o mercúrio ataca o sistema nervoso central, e viram que os gatos da cidade também, eles começavam a tendo problema e morrendo. Sabe? Os gatos estavam tremendo, estavam dançando lá. Aí depois eles descobriram que é porque os peixes que estavam contaminados eram consumidos pelas pessoas. No Japão tem muito essa questão de peixe, né? Comer peixe, e os restos eram jogados no lixo, os gatos vinham e comiam o resto do peixe lá, que estava contaminado. Então, tanto as pessoas quanto os gatos na cidade sofreram com a contaminação do mercúrio. Então, até descobrir que era o mercúrio, né? Muita gente foi sequelado com o mercúrio lá em Minamata. Então, assim, também tá aí a fonte, né? Mas pode vocês procurarem sobre Minamata, doença de Minamata, vocês vão ver a história aí desse. Então, assim, quando você fala do mercúrio, por que eu trouxe também? Porque o mercúrio usado dentro da indústria, você toma muito cuidado para as pessoas não adoecerem expostas ao mercúrio. É exatamente o que prega a higiene ocupacional. Então, assim, um outro caso também que alguns dados, né? Esse aí de 2018 é o Instituto Nacional do Câncer falando a respeito dos casos novos de câncer. Então, assim, falando de estimativa, né? De 600 mil novos casos em 2018, depois tem outros mais atualizados, mas só para mostrar que muitos desses casos são de origem ocupacional, como eu mostrei ali o caso da silicose lá dos mineradores, né? Então, quando você fala de essa questão do câncer, então, assim, que é um outro problema, né? Nós estamos vivendo aí a questão da pandemia, mas existem outras doenças também, né? Que também tem que ter uma devida atenção. E o caso do câncer é um problema também mundial, né? E aí, assim, se a gente conseguir atuar na prevenção, aí a gente pode salvar, né? E garantir qualidade de vida a muitas pessoas, né? Muitos trabalhadores. Então, no caso do INCA, trazendo esses dados, muitos desses dados aí, muitos desses casos, eles são de origem ocupacional. Então, no caso da higiene ocupacional, atuando, gerenciando esses riscos, muitos agentes, principalmente agente químico, eles são cancerígenos, que é o caso do benzene, da gasolina, que está presente na gasolina, que é o caso da sílica cristalizada que eu mostrei aqui. Então, assim, se você conseguir atuar nisso, uma grande parte já consegue evitar. Então, aí tem uma consequência assim, para a previdência social, consequência boa, né? Porque menos gente vai precisar dos serviços sociais, mais gente com qualidade de vida para produzir, para trabalhar, e sem ter o gasto todo de tratamento, né? Pessoas saudáveis aí ser cometido por alguns tipos de doenças. Então, assim, na higiene ocupacional, como eu estou querendo chamar a atenção, é isso que é evidenciado, né? E é isso que é tratado lá. As pessoas militam nesse ramo para que as pessoas não adoeçam. Chama de higiene ocupacional, em sua ocupação. Mas mais um dado, só para vocês verem o tamanho, né, do problema aí. Agora tem outro problema, que esse dado aqui, inclusive, é antes da pandemia, bem antes, né? Lá ele falava em 2017 que até 2020 a depressão será a maior causa de afastamento do trabalho, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, assim, com essa questão da pandemia aí, né, que as pessoas estão tendo que ficar em casa, trabalhar em casa, tem todo o conflito aí que isso gera também, né? Tem a parte boa, mas tem a parte que você tem que saber gerenciar. E aí, assim, tem-se que, com essa questão da pandemia aí, mais gente, não tem os dados ainda, mas nós vamos ficar sabendo depois, que provavelmente mais gente ainda do que era esperado vão sofrer consequências de questão de mental mesmo, né? De depressão, distúrbios comportamentais e tal. E aí, esse dado aqui até 2015, ele falando que
aqui em milhões de reais e aposentadorias concedidas por transtorno mental e comportamental. Então, olha só, se pegando por número por ano, em torno de 12 mil, então você pega aqui 2013, 12.944, de aposentadoria por invalidez, tá? Afastamento, se for afastamento só, dá quase 100 mil por ano, só por transtorno mental e comportamental. Agora, quando você fala de aposentadoria, então, se as pessoas tiverem que ser aposentadas por causa desse problema, esses dados até 2015 trazem um dado alarmante, né? Apesar de 2015 estar dando aqui 9.057 pessoas aposentadas por invalidez, por transtorno mental e comportamental. Então, assim, é muita gente, 9 mil pessoas é muita gente. E aí vamos ver o que vai acontecer, né, depois que essa pandemia passar e a gente ter outros dados mais consolidados, mas provavelmente esse número vai aumentar. Então, a pessoa vai aposentar por invalidez, por causa de transtorno mental, e aí ela vai ter que, né, a Previdência Social, né, que vai resguardar esse segurado. Então, se a gente conseguir, que eu estou chamando a atenção, atuar na prevenção, na antecipação desses riscos, talvez a gente conseguiria diminuir esse número aqui. Mas, como eu falei, no momento que nós estamos vivendo, infelizmente, esse número aí ele tende a aumentar. E aqui, como eu falei, só estou falando de aposentadoria. A questão só o afastamento, a pessoa afasta, depois recupera e volta, esse número é bem maior. E aí, trazendo para o mundo moderno, e, na verdade, os problemas que realmente começam a ser estudados e buscando soluções, tudo começou na questão da Revolução Industrial. Então, na Revolução Industrial, começando na Inglaterra, lá que era? É assim, tudo era feito de forma artesanal. Então, aí começou a criar a máquina. Então, chegou lá a máquina a vapor para começar a substituir a mão de obra, não substituir, mas fazer com que o trabalho, a produção, entrou a máquina no processo. Então, o que era feito de forma artesanal, agora vai ser feito em termos de com maquinário. Então, a produção aumenta demais, só que então, nessa época, a produção aumentou, né? Só que as condições de trabalho, ninguém preocupou com condições de trabalho. E aí, então, assim, muita gente mutilada, muita criança trabalhando, sem condição nenhuma de trabalho, então morreu, mutilou, coloca outro. Assim, não tinha muita lei para regular, né, legislar essa questão da Revolução Industrial, das pessoas trabalhando ali. Então, assim, os problemas apesar de mostrar muita coisa mais antiga, mas os problemas modernos, eles começaram mesmo, estou falando focando na higiene e trazendo para a questão da exposição aos riscos, que nós vivemos hoje, eles começaram na Revolução Industrial. Ou seja, aqui foi inserida a máquina no meio de produção, que era feito de forma artesanal, agora a máquina está ajudando a fazer ali. Então, assim, as condições de trabalho, principalmente questão de saúde, é extremamente negligenciada nessa época. Então, vieram agora as legislações trabalhistas para ajudar, né, para garantir o mínimo, né, igual a gente viu na Constituição, para garantir o mínimo que as pessoas sejam protegidas no ambiente de trabalho. E falando da higiene ocupacional, protegida porque as pessoas que estão trabalhando, elas não adoeçam. Ainda hoje, nós temos a norma regulamentadora número 9, que é a que trata do PPRA. O pessoal que já trabalha na saúde e segurança, ele já conhece, né, essa questão do PPRA há muito tempo. Então, assim, toda empresa tem aí o programa de prevenção de riscos ambientais. Depois eu vou mostrar que essa norma ela, né, sofreu uma revisão, vai entrar uma nova versão no ano que vem, porque tem toda a alteração da NR1.
Mas, assim, eu trouxe, ela continua valendo do jeito que está, desse jeito que está aí hoje, só para ver que essa norma, o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ela é a norma voltada para a higiene ocupacional. Apesar de, em muitas empresas, confundir o objetivo do PPRA, misturando com outros riscos, o certo é que o PPRA é o Programa de Prevenção de Higiene Ocupacional. Então, quando você vai ler lá o que o PPRA está querendo falar, ele fala assim, essa norma regulamentadora estabelece a obrigatoriedade, ou seja, é obrigado elaborar e implementar por parte de todos os empregadores, de todas as empresas que têm trabalhadores, né, como empregados. Então, é obrigatório para quem tem empregado se implantar o PPRA, visando a preservação da saúde e da integridade física do trabalhador através da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle e dos riscos ambientais existentes no ambiente de trabalho. Ou seja, quando a gente viu lá a definição de higiene ocupacional pela Associação Brasileira de Higiene Ocupacional, é exatamente isso. Então, há muito tempo, né, já está lá no PPRA que o que é o PPRA? Um programa de gestão de higiene ocupacional, porque os riscos que os trabalhadores estão expostos, os riscos ambientais, eles têm que ser gerenciados. E aí a pergunta é, né, quais são esses riscos ambientais? Então, lá no próprio PPRA, ele fala assim, a questão do risco ambiental. Físico. Então, o risco ambiental é o risco físico, químico e biológico. Aí ele fala assim, qual que é o risco físico? Diversas formas de energia a que possam estar expostos trabalhadores, tais como ruído, vibração, pressão normal. Então, inclusive na NR15 trata disso também. Temperatura extrema, o calor e frio, radiação ionizante, radiação não ionizante, infrasom e ultrassom. Então, assim, os riscos que têm forma, os agentes que têm forma de energia, são chamados de risco físico. Então, calor, frio, ruído, vibração, pressão hiperbárica, radiação, tanto a ionizante quanto a não ionizante, são chamados de riscos físicos. Quando ele fala do risco químico, fala assim, o que é o risco químico? Substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória. Então, você não poderia respirar. Que é o caso de poeira, fumo, névoa, neblina, gás, vapor. Cada um tem uma definição, tá? Mas são agentes, né, que você não pode respirar, porque aquilo vai te prejudicar principalmente a questão respiratória, ou seja, seu pulmão, né? E nós vimos um caso da silicose lá. E ele continua, que pela sua exposição pode ser absorvido pela pele ou por ingestão. Então, tem isso também. Tem produtos que têm uma grande absorção pela pele. Então, se você tiver contato com aquele produto ali, você não pode não ter até respirado o vapor dele, mas ele, pelo contato pela pele, ele vai ser absorvido e, dependendo do que pode causar, né, você pode vir a ter uma doença. E aí, não é que ele fala também do risco biológico, que fala de bactéria, fungo, bacilo, parasita, protozoário, vírus, entre outros. E aí o risco biológico, nós estamos, hoje, está lá a questão do coronavírus, aí, né, a pandemia que nós estamos vivendo. Então, assim, ele entraria no risco biológico. Então, o vírus faz parte do risco biológico. Então, o que é a higiene ocupacional? Tratar dos riscos físicos, igual eu mostrei aqui, químicos e biológicos. O biológico até ele era um pouco negligenciado, né? Agora, do momento que nós estamos vivendo, ele está sendo o principal erro que mais está em evidência em qualquer programa de prevenção aí, né? Inclusive na CEMIG, né? Ele é o risco biológico na CEMIG no mundo inteiro, né? Ele está sendo tratado hoje como uma prioridade por causa de tudo que nós estamos vivendo aí, né? Então, assim, hoje ainda está lá na NR9 dessa forma, tá? A definição dos agentes, só que a partir do ano que vem, a NR9 ela vai mudar, o PPRA aí, né? E aí tem a NR1,
que é a Disposições Gerais de Gerenciamento de Risco Ocupacional, então que ela vai entrar em vigência em 9 de março de 2021. Então, já está feita, né, e está disponibilizada para... Agora, essa não vai entrar em 2021. E aí, o PPRA, a NR9, lá que eu mostrei, que define os riscos ambientais, vai mudar. E aí, esse programa de gerenciamento de riscos, aí ele vai agora abranger todos os riscos. Então, físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Então, lá, nessa nova NR1 que está vindo a partir do ano que vem, ele vai falar o objetivo dessa norma é estabelecer disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às normas, relativas à segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, eu não chamo mais de risco ambiental, eu chamo de risco ocupacional porque todos os riscos que tiver na sua ocupação ali. E as medidas de prevenção e de segurança do trabalho, ou seja, a questão toda, né, da higiene e da segurança do trabalho é da questão prevencionista. E aí, vai ser chamado agora de Programa de Gerenciamento de Riscos. E esse Programa de Gerenciamento de Risco, na verdade, quando eu mostrei que o PPRA, ele vai ser uma parte dentro desse Programa de Gerenciamento de Risco. E aí, vários outros programas de prevenção, igual o PCA, Programa de Conservação Auditiva, o PPR, Programa de Proteção Respiratória. Então, eles vão ter todos gerenciados pelo um programa chefe aqui, né? Um programa mãe, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, isso é o que está vindo aí, né? Até como um treinamento, né? Que o programa, a forma como vai ser gerenciado, ele vai sofrer uma atualização, porque a questão do PPRA tratando do risco ambiental, a questão da ergonomia tratada na análise econômica do trabalho e a questão dos outros riscos tratados cada um de uma forma específica. Agora vem o PGR, né, e fazendo esse gerenciamento total a partir do ano que vem. Então, assim, em termos de prevenção, né, cada risco vai ter continua tendo o seu modo de fazer o controle, mas aí vai ter um programa mais macro para pegar todos esses riscos. Então, assim, e a higiene ocupacional ela vai entrar dentro desse programa, né, porque os riscos ambientais também eles vão estar ali dentro. Então, assim, eu quis mostrar essa parte toda de higiene ocupacional para quem ainda não tem essa visão. O que é essa questão da higiene? São os controles dos riscos para que as pessoas não adoeçam no ambiente de trabalho. E a nossa definição ainda ela traz como um risco, esses riscos sendo os riscos físicos, químicos e biológicos. Cada risco desse, então, são horas e horas aí, né, de treinamento para por exemplo, ruído, agente químico, porque são muitas coisas que podem ser estudadas, né, para cada risco aí. Então, assim, o objetivo era trazer qual que é o conceito da higiene ocupacional. E aí, na própria internet, igual eu mostrei o site da BHO, a própria Fundacentro, são fontes inesgotáveis de arquivos, aí, né, produtos que tratam da higiene ocupacional. Ok, gente? Então, assim, basicamente, sobre higiene ocupacional de uma forma macro, né, conceitual, é o que eu queria mostrar aqui para vocês. E quem não tinha esse conceito ainda, vocês vão ter, né, o que a gente está fazendo a CEMIG aí, vocês vão ver muito falar sobre a higiene ocupacional dentro aí, né, que é o que trata, né, do ambiente de trabalho. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado e um abraço.